Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 30 de janeiro de 2022, o programa Momento Espírita de número 887. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, através da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior, amigos e amigas do Momento Espírita, de levar até vocês o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube sãocarlos.radioclube1.com.br ou ainda nos assistirem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e ainda tem a opção do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. E nessa manhã de domingo, nós estamos recebendo na condição de convidado Antônio de Almeida Silva Filho. O Almeida, ou Almeidão, como ele é muito conhecido aqui na Seara Espírita de São Carlos e região, ele é cirurgião dentista aposentado, palestrante espírita, trabalhador e um dos fundadores do Nosso Lar em São Carlos. Almeida, seja muito bem-vindo, bom dia! Bom dia, Zezinho. Bom dia, Roberto. Bom dia, queridos ouvintes da Clube. É sempre um prazer estar aqui e fico muito feliz quando vocês me convidam, porque é a oportunidade que nós temos de conversar sobre doutrina espírita, sobre muitas coisas de interesse geral. Portanto, muito obrigado e quero que todos tenham um bom dia também. Almeida, todo o programa Momento Espírita é iniciado através de uma prece. Sempre pedimos que o convidado da manhã faça a prece inicial, portanto, por gentileza. Ok, Roberto, ok. É sempre bom, agradável nós fazermos uma prece, porque ela é que nos põe em contato com a espiritualidade melhor e possamos assim estabelecer aquele ambiente de paz, de concórdia, de amor, que fará com que esta manhã se transforme em alegria e em paz. Portanto, eu convido a todos os queridos ouvintes para comigo orarmos, cada um na sua fé religiosa, cada um do jeitinho que gosta de conversar com Deus. Não nos importa como, se é sentado, deitado ou em pé. O importante é que nós coloquemos o nosso sentimento, o nosso coração em contato com Jesus. E é dessa forma que nós elevamos o nosso pensamento até Ele e pedimos: Jesus, Mestre amado e querido, nesta manhã maravilhosa, Jesus, novamente estamos aqui reunidos para podermos aprender, estudar e consagrarmos este tempo que aqui nós temos em Tua memória, em Teu socorro para todos aqueles que precisam. Jesus amado, permita, Senhor, que nós possamos ser merecedores dessa Tua ajuda. Permita, Senhor, que todos aqueles que conosco estão possam receber as bênçãos necessárias para que sejam mais felizes, mais saúde, melhor alegria na vida. Jesus amado, tenho te pedido muitas coisas na vida, e eu sei, Jesus, que eu não tenho o mérito necessário para te pedir tanto. Mas apesar disso, eu insisto que se não for por mérito nosso, que seja por acréscimo da tua misericórdia. Abençoa a todos nós, em especial aos nossos queridos ouvintes que dividem conosco esta manhã maravilhosa. Muito obrigado, Senhor.
Bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, o programa estará abordando o tema Vivemos em um Mundo de Provas e Expiações. Daqui a instantes, o Almeida, nosso convidado, que acaba de fazer a prece inicial, estará discorrendo sobre esse tema para o aprendizado de todos nós. Momento Mensagem de hoje nos traz nossa vida. E a tua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp. Se ainda não tem, por gentileza, papel e caneta na mão e anote aí, DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147. Ou através do Facebook, como já declinamos aqui, a nossa página é Use União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Através desses canais ou através do próprio YouTube, Momento Espírita Use São Carlos, você pode fazer suas participações, fazendo perguntas, tecendo comentários, fazendo críticas construtivas, sugerindo temas a serem abordados em programas vindouros, enfim, conjuntamente conosco, direcionar o programa, que é um programa de cunho participativo, como sempre o diz nosso companheiro e amigo desde longa data, que divide conosco a apresentação desse programa há mais de 17 anos, Zezinho de Mel. Espaço aberto agora para o Bom Dia do Zezinho de Mel, que vem através de mensagem, e a mensagem que ele nos traz hoje é extremamente interessante, apropriada para as nossas reflexões. E o título é O Mundo, Nossa Escola. O mundo, nossa escola. O mundo, em todos os seus ângulos, é a escola de Jesus Cristo em que fomos situados para aprender. O educandário, porém, subdivide-se em classes numerosas e a prova é, invariavelmente, o processo de aferição dos aprendizes. A quem, na escassez de todos os recursos, é convidado a demonstrar paciência e resignação. A quem, de luz acesa no templo da alma, é convocado a clarear o caminho de quem vagueia nas trevas. A quem, detendo a graça da consciência tranquila, é visitado pela calúnia ou pela incompreensão, a fim de revelar humildade e amor. Dentro do enorme estabelecimento de ensino, existem disciplinas variadas nos mais diversos cursos de erguimento e sublimação da alma imperecível. Aceitemos a posição em que a divina vontade nos localizou na escola da vida. Jesus é o nosso mestre infatigável. É quem hoje aprende a lição do dia, amanhã receberá dele e com ele nova oportunidade na estrada luminosa da sublime ascensão. Nina. Chico Xavier. O livro Comandos do Amor. Muito obrigado, Zezinho. A quantas reflexões nos remete essa mensagem que nós acabamos de ouvir, O Mundo, Nossa Escola. Um bom dia para você, Zezinho, uma excelente semana também. E retornamos a palavra agora, abrimos novamente o microfone do convidado dessa manhã de domingo, o Almeida, que está aqui para passar, a partir desse instante, a falar de Vivemos em um mundo de provas e expiações. Almeida, fique à vontade. Pois não, Roberto. Vamos então conversar sobre o assunto ao qual nós nos propusemos nesta manhã. Esse assunto é que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mas para se entender isso, é bom que a gente recorra à doutrina espírita, porquanto somente ela já defende desde a sua codificação que a Terra não é o único mundo habitado. Pelo contrário, nós somos um dos pequenos mundos desse universo habitado. A maioria dos mundos que
estão volitando por todo esse universo são constituídos de estrelas e planetas, enfim, astros com uma grandeza muito maior do que a nossa modesta Terra. Mas nada de que Jesus fez, nada de que Deus conseguiu, através da sua vontade, fazer com que se criasse, é suficientemente entendido se nós consagrarmos que somente a Terra tem habitantes. E o restante? Nada. Deus fez para quê? Diz a Bíblia que é para presidir o dia e a noite. No entretanto, a grande maioria dos mundos que estão espalhados pelo universo, nós nem mesmo os vemos com os olhos desarmados, sem um aparelho. Foi preciso que telescópios possantes pudessem vasculhar a imensidão do universo para podermos descobrir quantos e quantos mundos por aí volitam. E a Terra é um pequenino só mundo para abrigar esta humanidade. Então, a doutrina espírita vem e nos orienta que o nosso progresso, a nossa evolução é feita ao longo de anos e anos, séculos e séculos, milênios e milênios, nós não sabemos quanto, porque a evolução é lenta, mas vai chegar um momento em que nós estaremos muito distanciados daquilo que nós somos hoje, assim como nós hoje estamos muito distanciados daquilo que fomos ontem, em questão de evolução, de progresso espiritual. Vejam, meus amigos, essas coisas tão interessantes, não é? Como é que a gente vai entender isso? É da seguinte forma: cada mundo, cada planeta tem os seus habitantes, às vezes não formados da matéria da qual nós somos formados. De outra forma, na Terra, a base da vida é o carbono. Não necessariamente isso acontece nos outros mundos. A vida se desenvolve em qualquer lugar segundo variadas formas. Aqui na nossa própria Terra, se nós formos verificar, o que acontece? Nós temos vida nas regiões mais impossíveis de existir vida. Ou seja, lá nos mares profundos, aonde a luz não chega, lá onde a composição química do meio ambiente é diferente da nossa, mas lá vivem seres de que nós nem suspeitávamos a existência. Mas agora, graças ao progresso que a ciência obteve em forma de pesquisa, em forma de busca, fomos encontrando então seres lá que a gente não sabia que existiam. Formas de peixe as mais esquisitas possíveis. Formas de vida que a gente nunca imaginou que pudesse existir, mas existem nas profundezas dos nossos oceanos. Assim também é o universo, muito maior do que os nossos modestos oceanos comparado com aquilo que existe em torno de nós em forma de universo. Muito bem, muito mais. Muito bem. E como é que essas coisas acontecem? Quando nós dizemos que nós vivemos num mundo de provas e expiações, é porque Kardec fez de uma maneira pedagógica para nós podermos entender a classificação dos mundos em diversas categorias. Não quer dizer que são só essas que existem. Não, deve haver subdivisões inúmeras, mas para nosso entendimento, para ficar mais fácil o aprendizado, ele divide os mundos em alguns tipos apenas. Então nós diríamos que primeiramente são os mundos primitivos, depois o mundo de prova e expiação. Depois do mundo de prova e expiação, nós temos os mundos de regeneração, os mundos celestes,
Enfim, essa escala nos leva a crer que a gente sempre tem uma possibilidade de procura do bem maior, em procura do nosso progresso cada vez maior. E por que nós estamos no mundo de provas e expiações? Porque, infelizmente, nós ainda somos uma humanidade bastante atrasada. As pessoas às vezes se escandalizam com a vida que nós temos aqui na Terra, né? Nossa, mas quantos erros, quantas pessoas equivocadas na sua maneira de proceder, quantos crimes, quantos roubos, quantas coisas erradas acontecem, quanta doença aqui na Terra. Por quê? Porque nós ainda não estamos em condição de habitarmos mundos melhores do que o nosso, aonde não existe nada disso de ruim. Chegaremos lá? Claro que chegaremos. E todos chegaremos. Todos chegaremos. Chegaremos em mundos de grande paz, de grande felicidade. Lá o mal não existe. Lá só existe o bem. O amor preside todos os atos da humanidade nesses mundos. Veja que coisa interessante, não é mesmo? Aqui na Terra, a gente fica se surpreso, não é? Quando temos um noticiário nos dando conta dos acontecimentos mais desagradáveis possíveis. Mas por que é que nós vivemos neste mundo dessa natureza? Porque nós estamos harmonizados pela nossa própria imperfeição com este mundo assim. Se nós imaginarmos um mundo sem humanidade nenhuma, sem homens nenhuns habitando aquele mundo, a gente ia perguntar, que humanidade a gente ia colocar aqui? Bem, nós não íamos colocar humanidade nenhuma, a não ser aqueles espíritos ainda em fase de evolução espiritual muito baixa, muito pequena, que ainda são primitivos. A Terra já passou por essa fase de mundos primitivos. A Terra era um mundo primitivo. Quando? Quando nós habitávamos as cavernas, quando nós tínhamos que enfrentar o meio ambiente, enfrentar os animais que nos circundavam, com a nossa própria força física, nos expondo de forma terrível a tudo aquilo que acontecia no meio ambiente, as intempéries, as doenças terríveis, tudo aquilo que nos acontecia de mal, é porque nós habitávamos no mundo desse. E habitávamos no mundo desse devido à nossa evolução espiritual ainda muito incipiente, muito ainda em formação. Mas fomos mudando, a Terra foi progredindo porque a humanidade foi progredindo junto. O progresso do mundo acompanha o progresso da humanidade. Quanto melhores nós formos, melhor será o mundo que habitamos. Nós vemos por aí tantas campanhas, não é? Tanta divulgação sobre meio ambiente, sobre isso, sobre aquilo. Por quê? Porque nós, infelizmente, ainda somos criaturas que trabalham contra esse bem-estar comum. Simplesmente por isso. Mas quando nós já conseguirmos um melhor entendimento, quando aprendemos a amar o nosso semelhante, quando nós nos compadecermos com o sofrimento do nosso companheiro, da pessoa que nós convivemos, nós vamos sentindo que nós estamos melhorando em forma de sentimento. E quando nós melhoramos em forma de sentimento, nós colocamos para fora de nós, nós colocamos em torno de nós um ambiente, uma atmosfera própria nossa, que nós espíritas chamamos de aura, chamamos de atmosfera fluídica que nos envolve, que nada mais é do que o produto dos nossos sentimentos. Então, quanto melhores nós formos, essa atmosfera, essa aura que nós temos, e todos têm, todos os seres têm, ela será cada vez mais perfeita, mais pura, à medida que nós vamos evoluindo e vamos progredindo. Mas chegará o momento em que nós
que, porventura, nos destacarmos em relação ao restante da humanidade? Essas pessoas bem dotadas espiritualmente, não é? Pessoas que amam o seu semelhante, que trabalham pela humanidade, que se dedicam pelo próximo. Quantas pessoas nós encontramos na Terra assim? Talvez nós estejamos ainda longe disso, mas existem muitos que são dessa forma, que amam a Terra, amam o seu semelhante, amam o meio ambiente onde estão e fazem tudo por melhorar cada vez mais. Essas criaturas chegam a um ponto em que elas evoluem de tal forma que a sua evolução já não é mais compatível com o padrão de evolução da Terra. Razão pelas quais elas, quando chegam assim, migram para um mundo melhor do que o nosso. Então deixam de habitar o mundo de prova e expiação que nós habitamos para habitar um mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? É aquele mundo o mal ainda existe, mas é tão pouco que não chega a perturbar o ambiente, porque o bem supera o mal. O bem é maior do que o mal. E lá a gente não vai ter tantos problemas como nós temos agora. Quando eu digo lá, é porque eu estou pensando na humanidade atual, no momento atual em que há pessoas que se destacam em evolução. Esses serão transferidos para esses mundos melhores, porque eles merecem estar lá. No entretanto, aqueles que ficarem presos ao mal, negando-se a acompanhar a evolução da Terra, também chegou o momento em que eles passam a incomodar, a perturbar a própria vida aqui na Terra. Também são transferidos. Transferidos para onde? Para mundos abaixo da Terra, mundos ainda primitivos, aonde eles vão lá habitar corpos ainda imperfeitos, com muitos defeitos. Aqueles homens que às vezes nós vemos nas imagens, quando fala assim evolução, homens que se assemelham quase que a animais, a macacos, não é? Com aqueles braços estendidos, o queixo extremamente proeminente, o crânio achatado e afunilado para trás, como se fosse a cabeça de um símio, por exemplo. Então, essas criaturas vão exatamente habitar aquele mundo. Chegando lá, eles serão os seres mais evoluídos daquele mundo. Saíram de uma terra para ir para um mundo inferior, mas lá eles são os melhores e vão contribuir para a melhoria daquele mundo, para ele melhorar, para ele progredir também. E assim sucessivamente. Quando nós atingirmos os mundos superiores, mais evoluídos do que a Terra, nós chegamos lá mais ou menos por baixo. Seremos os menos evoluídos. Vamos ser objeto da compaixão e da atenção dos habitantes daquele planeta, que verão em nós espíritos ainda infelizes, mas precisando de ajuda, precisando de socorro para os padrões daquele mundo. Aqui na Terra eram os mais evoluídos, mas lá não, eles estão começando de baixo para cima. E lá vão ser tratados, trabalhados, lá já não haverá doença como nós a conhecemos aqui na Terra. Vejam quantas pessoas aí sofrendo, apavoradas com as pandemias que existem, não é? Estamos vivendo esse momento em que a doença graça pela Terra toda e pessoas inescrupulosas vivem dessas calamidades, ganhando muito dinheiro com o sofrimento da humanidade, não tendo a menor consideração nem o menor pejo em fazer com que a humanidade continue na sua pior condição possível. E vemos então as brigas, não é, de um querendo às vezes ser melhor ou querer prejudicar o outro. Isso vai passar, não tenham dúvida disso. Nós vamos superar isso aí. Pode demorar o tempo que for necessário,
mas nós vamos superar. E chegará aquele momento, aquela hora, em que transformaremos a Terra para melhor, passando-a para um estágio melhor de evolução. Mas enquanto estivermos no mundo de provas e expiações, estaremos ainda sujeitos à dor, ao sofrimento, à desilusão, muitas coisas que nos perturbam e nos aborrecem. Será que é possível nós sermos integralmente felizes aqui na Terra? Integralmente aqui na Terra não é possível essa felicidade. Porque para a pessoa que é evoluída, que é feliz, ele não pode ser integralmente feliz quando ele vê a dor e o sofrimento ao seu derredor. Então isso causa nele também angústia, sofrimento. Mas como é que nós podemos mudar a situação da Terra? Como é que nós podemos acabar de vez com essas doenças que assolam às vezes o globo inteiro? É simplesmente cada um melhorando a si próprio. Se cada um de nós se tornar melhor do que nós éramos, nós estamos contribuindo para a melhoria do padrão de toda a Terra. Então, vejamos que nós não ajudamos apenas nós quando nós progredimos, quando nós melhoramos. Quando eu digo melhoramos, é em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É na sua maneira de viver, na sua maneira de sentir, na sua maneira de se relacionar. Tudo isso fica melhor. Sem dúvida alguma que nós caminhamos nessa direção. Mas agora o mundo está muito ruim, agora está há muito sofrimento. Gente, o mundo está muito melhor agora do que era antigamente. Muito mais. Se caso nós nos lembrarmos que ao tempo de Jesus, e muitos anos depois ainda, nós vimos pessoas que eram portadoras do mal de Hansen, a lepra. O que era feito com eles ao tempo de Jesus? Eram lançados no vale dos leprosos. Para quê? Para não contaminarem os outros, nem a seu aspecto causar dissabor naquelas pessoas que não têm uma doença. Quantos se valeram da misericórdia de Jesus e sararam dessa doença? E não se sabia que remédio poderia curá-las. Mas Jesus curou inúmeros, e a Bíblia conta inúmeros casos, não é? Estou falando da lepra, mas poderia falar de todas as outras doenças também. Mas quando a terra está por merecer livrar-se desses cataclismos, livrar-se desses problemas, encarnam aqui na terra homens. Quando eu digo homens, eu digo homens e mulheres, evidentemente, que vêm devotados a dedicar-se à melhoria do mundo. Quem poderia imaginar que um sábio, um pesquisador, chamado Sabin, ia livrar a humanidade de umas doenças mais cruéis, que era a poliomielite? Aqueles que têm mais idade hão de se lembrar facilmente. Eu me lembro perfeitamente das pessoas que andavam, às vezes com auxílio de muletas, com as pernas todas revestidas de ferros, para lhe dar um pouco mais de estabilidade, porque haviam sido acometidas de poliomielite. Uma doença terrível, que marcava o indivíduo para sempre, para toda essa existência. E assim, não somente a poliomielite, que Sabin trouxe a vacina que é capaz de curá-la, e nós hoje consideramos essa doença praticamente extinta no mundo, quase que extinta, se não estiver extinta, praticamente extinta. E junto com ela, as outras doenças, por exemplo, quando nós pensamos em tuberculose, ao meu tempo de garoto, ter tuberculose era estar condenado à morte. Dificilmente se curava. E qual era o recurso que havia de medicina? Simplesmente a gente era mandado para um local de clima adequado para não espalhar, para não desenvolver aquele germe, aquele micróbio que causava, ou seja, o bacilo de Cocos.
Olha, gente, quantas pessoas a gente ouvia falar que estavam com tuberculose. Hoje a tuberculose, a lepra, são curadas nos nossos postos de saúde mais modestos de bairros. Ali está medicamento capaz de levar à cura. Então, cabe a cada um de nós saber que a magnanimidade, a bondade divina não tem limites. Se nós não estamos em situação melhor, é porque nós merecemos estar sendo provados. Eu fico vendo, às vezes, muitos irmãos nossos, espíritas sim, às vezes apavorados com a situação atual. Não, porque agora a humanidade vai ser dizimada e vai acabar. Não vai, não vai. Vai ser superado, isso vai passar. Como passaram todas as outras epidemias terríveis que estiveram em nosso meio. E nós convivemos com elas e superamos essas epidemias. Então, queridos irmãos, queridos amigos, é bom que a gente entenda isso. E o que nós devemos fazer para melhorar tudo isso? Podemos melhorar o mundo? Claro que podemos. E melhorar de que jeito? Nos melhorando, aprendendo a amar o nosso semelhante, ou seja, revivendo a mensagem evangélica que Jesus deixou conosco, no sentido de que a gente deve amar o seu semelhante. Perdoar quantas vezes? 70 vezes 7 vezes. Ou seja, para a nossa inferioridade é quase que eterno a nossa necessidade de perdão. Então, quantas coisas? Amar ao semelhante como a ti mesmo. E será que nós então vamos ter salvação? Vamos ter a possibilidade de sermos felizes? A doutrina espírita não apenas fala isso, como garante que todos nós, toda a humanidade, dos melhores aos piores, estamos destinados à perfeição, estamos destinados ao bem. Como é que a doutrina pode fazer uma afirmação dessa? Simplesmente porque nós estamos amparados no Evangelho. Sim, só por isso. O que Jesus falou? Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Olha que afirmação de Jesus. Nenhuma. Ele podia muito bem ter falado assim, olha, algumas não tem jeito. Algumas estão perdidas mesmo porque são muito ruins, não. Ele falou, nenhuma. Ou seja, toda a humanidade está destinada ao bem, à felicidade. Quanto tempo vamos demorar para chegar lá? Vai depender de cada um de nós. Do nosso trabalho, do nosso esforço. Mas lá em casa as coisas estão tão ruins. Lá em casa está assim, ou está assado. Porque há doença, porque há isso, porque há aquilo. Que coisa. Será que a gente pode entender isso sem a doutrina espírita, que nos explica a razão do nosso sofrimento, que nos orienta das atitudes que devemos tomar? Realmente não é fácil. Mas a doutrina espírita vem e explica para nós que somos espíritos em evolução e depende somente de cada um. Estão falando tanto do meio ambiente, não é? Devemos preservar o meio ambiente porque temos que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, nos nossos bisnetos, na humanidade que virá depois de nós. E qual será a humanidade que vem depois de nós, senão nós mesmos que estaremos aqui para repetir as provas que nós não concluímos adequadamente? Quem será que estará aqui nesse mundo? Seremos nós mesmos que ainda vamos ter que burilar as nossas imperfeições. Então, queridos amigos e irmãos, entendamos o seguinte: cabe a cada um de nós fazer a sua melhoria. À medida que nós vamos melhorando, tudo melhora, não apenas em nós, mas ao nosso derredor. Paz na família, consagrarmos a família, que nós vemos com tanta tristeza, que está sendo objeto de uma verdadeira
trama para a sua destruição. Nós temos que preservá-la. O amor será sempre a salvação para todos nós. Queridos ouvintes, eu espero ter trazido para vocês alguns assuntos para vocês meditarem sobre isso. Nós não trazemos soluções miraculosas. Nós não dizemos para vocês, não, porque se você for espírita, você fica tranquilo, porque você vai ser feliz, vai para tal lugar melhor. Não, não é isso. Pelo contrário, a doutrina espírita fala para nós o seguinte: depende só de você, depende só de mim, para onde a gente quer ir, para onde quer fazer de bem para a gente mesmo. Obrigado, gente, pela atenção, pela paciência que vocês tiveram em nos ouvir, e dizer a vocês que é sempre um prazer renovado poder estar conversando com vocês. Que a vossa felicidade seja a felicidade de todos nós. Que Jesus te abençoe, é o que eu desejo intensamente. Roberto, Zezinho, muito obrigado por mais esta oportunidade que vocês nos concederam, viu? É muito para mim prazeroso poder conversar com os ouvintes da clube, com os telespectadores que porventura nos assistam através dos diversos canais pelos quais esse programa é levado. Obrigado. Até uma próxima vez. Muito obrigado, Almeida. Nós vamos ao nosso momento mensagem de hoje agora, cujo título é Nossa Vida. Agora um recado para o seu coração. Momento mensagem para reflexão. Nossa vida. Que o suceder de nossa vida não seja apenas um aglomerado, um passar de dias ociosos, fúteis, vazios de significado. Que cada hora de nossa vida seja o agradecimento da oportunidade que nos está sendo dada. Não importa a situação que ocupemos nesta vida na Terra, o grande empresário, o simples operário, a criatura humilde que passa despercebida de todos. Temos o nosso papel de importância máxima no desenrolar da vida. Não usemos a palavra como punhal para ferir, retalhar e destruir corações, causando mágoas, ódios e ressentimentos. Que a nossa palavra seja o bálsamo para aliviar a opressão, a tristeza, a escuridão que tantas vezes oprime os corações. Ah, quisera eu que entendessem agora o quanto na simplicidade da vida, no seu dia a dia, poderão ser úteis com sua diligência, seu amor, seu gesto de atenção, sua serenidade na hora certa. Que tal oportunidade não se perca ante tantas ilusões, tantas distrações do caminho. Que não sejam cegos de alma, caminhando rumo a um objetivo sem nada mais verem ao seu redor, deixando de semear, alimentando-se de glórias efêmeras para, ao fim, colherem apenas o vazio e a desilusão. Semeemos enquanto caminhamos, sejamos generosos de amor, de sorriso, de compreensão. De pequeninos atos é feita a vida. Deus não espera de nós que conquistemos o mundo, mas espera que conquistemos corações, que alegremos a vida dos sofredores, que ajudemos a erguer os caídos. Não foi entre grandes sábios que Cristo buscou seus discípulos. Buscou-os entre gente simples, cuja riqueza só estava no coração, na alma que florescia com seus ensinamentos. A glória do mundo é efêmera e traz o gosto do vazio e da desilusão. A conquista do reino espiritual nos dá a paz, a alegria imorredora, a certeza de que jamais estaremos sós. Façamos nossa escolha, portanto, buscando para começo o equilíbrio, o comedimento das emoções e a fé inabalável de que o Cristo é por nós, agora e sempre. Bem, amigos e amigas do Momento Espírita, a mensagem que nós acabamos de ouvir
foi psicografada pelo espírito Sheila no Centro Espírita Allan Kardec, em Campinas, por meio de uma médium de nome Sônia Maria de Almeida, em janeiro de 1997, portanto, há 25 anos atrás. E eu particularmente gosto muito dessa mensagem. Nós já inserimos essa mensagem num dos programas do ano passado e estamos trazendo novamente para as nossas reflexões, porque consideramos que as orientações de Sheila, do espírito Sheila, contidas nessa mensagem, são muito atuais e são sumamente importantes para todos nós, chamando a atenção para a nossa vida, para a nossa necessidade de aproveitar a vida no melhor sentido da palavra aproveitar. Sim, porque muitas vezes, amigos e amigas do Momento Espírita, equivocadamente entendemos a expressão aproveitar a vida como se fazer isso fosse comer e beber bastante, trabalhar o menos possível ou nem sequer trabalhar, somente nos divertirmos muito. E não é nada disso. Precisamos pensar como espíritos imortais, como diz sempre o nosso amigo Otacílio Rangel, e compreender que aproveitar a vida é exatamente proceder de acordo com as sugestões de Sheila para todos nós. Bem, amigos e amigas do Momento Espírita, momento agora de nós sabermos o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região Em nosso Momento Notícia. Promoção de livros e agendas na Livraria da USE. Amigos e amigas do Momento Espírita, a Livraria da USE estendeu os descontos concedidos na feira até o final deste mês de janeiro. Portanto, até amanhã, dia 31. São descontos de 20% a 80%, portanto, simplesmente imperdíveis. Se você não comprou ainda a sua Agenda 2022, você pode adquiri-la na Livraria da USE por apenas R$ 24,90 e ainda ganhar um livro espírita de brinde. A Livraria da USE fica na Rua 9 de Julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro de São Carlos. O fone 3307-5495 é telefone e WhatsApp. Você pode se comunicar através de mensagem e reservar o seu livro com desconto, a sua agenda espírita com desconto e buscá-la. Amanhã, dia 31, há tempo hábil para isso ainda. De segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 13 horas. Visite-nos! Visitando. Se você ainda não é assinante do Clube do Livro Espírita, faça-o, porque a partir de então você estará recebendo mensalmente em sua residência, em sua casa, um livro espírita com conteúdo imensurável em termos de valor por apenas R$ 18 mensais em sua casa, em sua residência, no seu lar. Se for da cidade de São Carlos, se morar em outra cidade, pode receber também apenas com acréscimo de R$ 4,00, que são as despesas do correio. Então inscreva-se na própria livraria ou através do fone ou WhatsApp 3307-5495 e desde já seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual no próximo domingo, dia 6 de fevereiro, às 17 horas. A palestra será de Marildo Campos Brito, que abordará o tema desânimo tóxico da alma, tão importante na atual conjuntura, não é? A palestra, ou todas as palestras da USE, né, São Carlos, são de cunho participativo, ocorrem sempre a cada 2 semanas, aos domingos, às 17 horas, e são transmitidas pelos seguintes canais: Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, Facebook da Conesc e pelo YouTube, canal Palestras USE São Carlos. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe. E falando em participações, amigos e amigas do Momento Espírita, nossos agradecimentos a vocês que através do Face, através do YouTube, através do WhatsApp, têm se manifestaram essa semana. Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, muito obrigado. Obrigado a você também, Andréa Ferrarini, Andréa Helva Iso, Antônio Ósio Júnior da Vila Neri, Benedita Aparecida de Oliveira,
Cacilda Oliveira, Cândida Laronhá, Carlos Venturini de Araraquara, Carol Duarte, Cíntia Matias, Cláudia Aparecida, Cleusa do Cruzeiro do Sul. Nosso muito obrigado a você também, Cristiane da Redenção, Diana Pastore, Elaine Freitas, Ferrossi, Fernando Colombera do Parque Primavera, Fernando Lima Pérez, Haruco Nishioca de Campinas, sempre presente aqui no Momento Espírita, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida do Centro, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida, Laura Bianchini da Vila Carmen, Marcelo Moraes, Márcia Faitanini daqui de São Carlos, mas em viagem se manifestou lá de Cândido Sales, na Bahia. Márcia Regina de Oliveira, Maria de Baté, Maria Cândida Guimarães de Oliveira, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elizabeth Correia, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Roseli dos Santos, Mércia do Jardim Cruzeiro do Sul, Mirela Ribeiro Braguim, Mônica pediu para ser adicionada em nosso WhatsApp num programa anterior, mas ela não informou o bairro. Mônica, se você estiver ligadinha no Momento Espírita de hoje, por gentileza, mande uma mensagem informando o seu bairro. Nosso muito obrigado também ao Norberto do Azulvilha, a Regina Maurício do Castelo Branco, a Ricardo Barbosa, Rosa do Araci 2, Rosa Vicentina de Doni, Roseli Eliana Gibote do Araucária, Rosimeire do Jardim Medeiros, a Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, a Sheila Vilela, a Silvia do Centro, Sônia Zuim, Suzy da Vila Brasília, Val da Araciú, Valéria Valim, Walter de Jesus, também se manifestando de Cândido Sales, na Bahia, a Vera e a Vina Baroni. Também ao Adilson e Benê, muito obrigado, esse simpático casal que está sempre ligadinho no Momento Espírita, e ao Vando, lá do Jardim Pacaembu. Muito bem, a Marilisa da Santa Felícia, ela fez uma pergunta com relação à exposição de domingo próximo passado. O perdão foi o tema. Ela fez uma pergunta e vai ser respondida pelo expositor, pelo convidado do Momento Espírita de domingo passado, que abordou esse tema, o Álvaro Macedo. Álvaro, a Marilisa pergunta o seguinte: como agir quando você perdoa a pessoa hoje, passa 6 meses ou 1 ano e a pessoa apronta novamente? E é pessoa da família, por coisas sutis, pequenas, ela arruma um túmulo, é a expressão aqui da nossa ouvinte Marilisa. Como proceder, Álvaro? Bom dia, Marilisa. Espero que esteja tudo bem aí pelos altos da Santa Felícia. Pelos altos, pelos médios e pelos baixos, todo o bairro e além disso. Bom, vamos à sua pergunta. Você pergunta o que fazer se depois de 1 ano, por exemplo, a pessoa aprontar novamente, ou seja, a pessoa recair no erro. Eu vou recorrer à minha fala, à palestra. Lá no começo eu falava sobre a misericórdia, que eu entendo ser a base do perdão, e que misericórdia é entendida como uma capacidade humana de compreender com amor e carinho o outro, a sua agressividade, etc., em comparação com a própria falibilidade. Falibilidade, capacidade de falhar. Eu não falei que era comparar com a capacidade também nossa de falhar uma vez. O ser humano falha, o ser humano erra, é esperado, eu disse isso. E é esperado que ele erre de novo, e que até reincida no erro, que é outro erro, né? Reincidir no erro é um outro erro, a pessoa não aprendeu com a primeira vez. Então é um erro também, mas também a gente deve fazer um esforço para compreender isso. E além disso, além dessa minha fala, tem aquela passagem do Cristo, que você deve conhecer muito bem, em que Pedro perguntava: mestre, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? E Jesus respondeu: não digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, ele não punha limites. É lógico que ele estava sendo simbólico, não queria que a pessoa saísse com a tabelinha ticando, quando desse 490, parar. Ele estava sendo simbólico, ele dizia que deve perdoar sempre. Agora, a gente precisa também ser prático e ver um outro lado da questão, que é ficar dando possibilidade da pessoa continuar no erro, não é? A gente pode perdoar sempre, mas a gente pode chegar e falar: espera um pouco, meu amigo, vem cá. Você cometeu esse erro e agora está me propondo que a gente faça de novo aquilo, faça X, não sei o que você está se referindo especificamente.
Eu preciso que você, até para o seu próprio crescimento, dê provas de que você pretende fazer um caminho diferente dessa vez. Enquanto você não me der essa prova, vamos deixar assim e a gente volta a conversar quando você tiver alcançado esse ponto. Tem um terapeuta chamado Robin Kazarian, ou Kazarian, não sei exatamente a pronúncia, que ele disse que perdoar não significa ser passivo e ficar num relacionamento que claramente não funciona para você ou que lhe é abusivo. Então, perdoar sim, a gente deve perdoar, deve falar, eu te perdoo, mas por favor, agora você precisa provar que você está numa nova rota. Então, perdoar, a gente continua perdoando 70 vezes 7 e assim por diante, porém, a gente deve ser também um meio, aqueles meios que a gente fala que Deus nos providencia para que enfrentemos nossas dificuldades, e deve ser um meio também do crescimento dessa pessoa. Então, com muita fraternidade, sem querer se colocar numa posição de superioridade, de humilhar, trabalhar para que ele faça um esforço para não reincidir no erro. Espero ter respondido a sua pergunta e que você tenha um ótimo domingo. Muito obrigado, Álvaro, pela resposta. Muito obrigado a você, Marilisa, pela participação. E, por gentileza, amigos e amigas do Momento Espírita, continuem nos ajudando, compartilhando os links do programa com seus familiares e amigos. Todos os domingos, ao longo do domingo, nós estamos remetendo para vocês, enviando para todos aqueles que estão cadastrados no WhatsApp do Momento Espírita, o link do YouTube. E através desse link, você ou qualquer pessoa, qualquer irmão ou irmã para quem você enviar o link, poderá assistir a qualquer momento. Então vamos continuar nos ajudando. Agradecemos muito, mas continue nos ajudando, compartilhando esses links para levar o Consolador Prometido, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita a mais irmãos e irmãs. Muito obrigado. Se você ainda não é cadastrado ou cadastrada no WhatsApp do Momento Espírita, se quiser fazê-lo, basta enviar uma mensagem para o DDD 16 993 16 1147, dizendo o seu nome e o bairro ou a cidade onde você mora, e passará a receber as mensagens e os links do Momento Espírita. E desde já, muito obrigado de coração por prestigiar o Momento Espírita e compartilhá-lo. Muito bem, momento agora do nosso convidado dessa manhã, o Almeida, do Nosso Lar, tecer as suas considerações finais. Almeida, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite e fique à vontade. Chegamos ao fim de mais um, não é? Poxa vida, o tempo foi muito curto. Nós achávamos que esse tempo era muito dilatado, que como é que nós íamos preencher todo ele, mas veja que não deu tempo da gente falar tudo aquilo que a gente queria. Os assuntos tratados, as notícias da doutrina aqui na cidade e em outro derredor foram tratados também, mas o tempo se extinguiu e nós tivemos que correr para poder espremer isso e poder fazer alguma coisa. Queridos ouvintes, queridos amigos, muito obrigado pela atenção que deram para a nossa participação. Zezinho, Roberto, mais uma vez, muito obrigado. Estarei sempre à vossa disposição. Obrigado, Almeida. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa Presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso convidado dessa manhã, Antônio de Almeida Silva Filho, que abordou Vivemos em um Mundo de Provas e Expiações, nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho de Mel, e também Álvaro Macedo, convidado de domingo próximo passado, que respondeu a uma pergunta da ouvinte Marilisa com relação ao perdão, que foi o tema de domingo próximo passado. Nosso muito obrigado a todos os voluntários da produção do Momento Espírita, coordenados por Clemente Mancini. Obrigado a você, Rossi, que cuidou da sonoplastia, e aquele obrigado de coração especialíssimo a você, amigo, a você, amiga do Momento Espírita, que permaneceram conosco até o derradeiro minuto de mais um Momento Espírita. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!